Fala galera, beleza? Eu sou o Udney, nós estamos no Mora Mundo e eu vou começar uma nova playlist agora, tá? Temos uma playlist sobre História Geral, lá eu tô tratando sobre Idade Média, lá vai de Idade Média até a Idade Moderna, tá? Aqui eu vou começar a Idade Contemporânea, então a gente vai falar da Revolução Industrial pra frente, até os tempos atuais provavelmente, tá? Vou fazer pontuações importantes aqui, certo? Eu quero relembrar isso. É um livro de história, do ensino médio, do ensino fundamental e médio, tá certo? Por que que eu estou escolhendo um livro de história com essa qualidade, né, de ensino médio, ensino fundamental? Para os alunos do ensino médio, ensino fundamental, para os curiosos do tema, né, é um conteúdo legal, é um conteúdo bacana, certo? Para aqueles que estudam isso ou que pesquisam um pouquinho mais, é superficial. É lógico, né? Você vai, vamos supor, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho de 6 a 7 páginas falando da Revolução Russa. Não é nada. Né? Não é nada. Então, é mais para apresentar o assunto para a pessoa, certo? Por que eu tô falando isso? Porque pode ter gente que vai vir e vai falar, mas isso tá errado, isso aí que tá falando não foi assim. E a minha ideia não é corrigir essas questões do livro. A minha ideia é expor o conteúdo que está nesse livro. Por quê? Porque eu vou falar desse assunto em outro momento, com outros autores que vão ter outro ponto de vista, outra construção do fato histórico, certo? Então não se preocupe com as contradições que você encontrar no conteúdo, tá certo? Faz parte do conteúdo deste material específico. Tá bom? Tô falando isso pro pessoal não ficar na loucura aí, né? E às vezes dá dislike sem entender, ou comenta sem entender. Então é isso, é o conteúdo desse livro e eu vou passar o conteúdo que ele tem, tá certo? Então vamos lá. Esse livro aqui, ele vai falar só sobre a Idade Contemporânea. Então ele vai pegar depois ali da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial e subir a história até aqui, tá certo? Então isso vai ser muito importante. Ele é um livro que, apesar de tudo, ele é um livro muito bom didático, tá? Ele aborda muitos pontos, mesmo sendo assuntos abordados de uma forma muito rápida, ele é um livro que aborda bastante coisa, tá certo? E no final dele tem um material complementar interessante que provavelmente a gente vai usar, tá certo? Então essa é a primeira pontuação. Não estranha, o começo desse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu vou falar sobre pontuações que vai servir para você até o final. E como vão ser muitos vídeos, você precisa saber sobre isso, tá certo? Então vamos lá. Pontuações iniciais, tá? Bom, a questão o conteúdo que eu vou aplicar é o conteúdo do livro, tá certo? Existem diferenças na interpretação dos fatos, então cada livro vai tratar de um jeito, cada autor vai tratar de um jeito, cada especialista vai tratar de um jeito. Eu vou tratar do jeito que o livro expõe, tá certo? O material, ele não é completo, então não adianta achar que tá muito superficial. Ele é um material que aborda o conteúdo de um livro, ele é um material que ele é um apanhado de conteúdo, tá certo? E como eu disse, ele é um livro do ensino médio, do fundamental, 8ª série, né? Ensino fundamental. Lógico, ele tem uma data, e aqui eu não vou procurar agora de quando que é esse livro, a não ser que esteja muito fácil, de 97. Então ele já tem uma cara, né? Um tempinho aí. Tem livros, inclusive, que não são tão atuais também, que abrangem melhor as questões. Mas isso já está explicado. E eu vou fazer pontuações finais. Essas pontuações finais é por minha conta, beleza? Não é o livro, é por minha conta. Coisas que eu acho que deveriam ser melhor explicadas e tudo mais, tá? Vão ser muito poucas pontuações, tá? Mas eu vou fazer, tá bom? Bom, eu acho que é isso. O esquema do livro e da exposição de conteúdo vai ser igual todas as outras, tá? Eu leio uma parte, faço a exposição do conteúdo, uso material complementar e aí a gente vai embora, tá certo? Quem tiver afim, então, vai absorver bastante conteúdo, tá certo? Bom, então acho que a gente vai começar já, tá? Vamos lá, a gente vai começar já falando sobre a Rússia, tá? O título aqui é o Comunismo no Poder. E o que a gente vai trabalhar é a grande difusão do comunismo, tá certo? Esse primeiro texto, o livro vai falar que surge o comunismo, tá certo? E o socialismo, de uma forma teórica, vinda da ideia do Marx e do Engels,
e eles vão se difundir na sociedade de forma geral. Eles vão partir da Alemanha, ali na Europa, depois eles vão alcançar outros lugares. E ele vai falar um pouquinho do que é esse tipo de ideia, qual foi a importância dela, principalmente na questão política, tá certo? Então, é a difusão. Por isso que o título do capítulo é Rússia, o comunismo no poder. Porque vai ter um momento em que essa ideia vai estar no poder, tá? De determinada forma, certo? Bom, então vamos lá. Grande difusão, certo? É a formação do socialismo. Esse socialismo aí, essa ideia socialista, né? Ela vai, e comunismo e socialismo, quando eu falar comunismo, eu tô falando do comunismo e do socialismo do Marx, do Karl Marx, tá? Aquele construído por Karl Marx e Engels, lá, principalmente pelo Marx, é desse comunismo e socialismo que eu estou falando, tá? Explico isso agora para eu não precisar ficar explicando muitas vezes depois a mesma coisa, tá certo? Então, esse socialismo, e aí eu também estou falando junto, que é o comunismo e o socialismo, essa ideia comunista, ela vai surgir no século XIX, que é quando Marx nasce, e aí Marx começa a desenvolver essa teoria, certo? Marx é um militante político, ele vai desenvolver essa teoria. O Marx estudou a vida toda, tá certo? Foi jornalista, então ele leu muita coisa para construir essa teoria, foi uma teoria bem cheia, e ela acontece no século XIX, tá certo? Essa ideia, ela tem como alguns pontos principais que a gente vai ver mais para baixo, ideias que elas dialogam muito com o movimento operário. O que é o movimento operário? É a parte da população feita por operários, tá certo? Vamos lembrar que nós estamos falando do começo da Revolução Industrial, nós estamos falando do crescimento das indústrias. Então, a população de operariado começa a ficar muito grande, começa a inchar, tá certo? Começa a aparecer de uma forma diferente. E esse operariado participava de uma situação não tão agradável, e essa ideia construída, desenvolvida e muito mais observada por Marx, entendida, ela vai dialogar muito com esse público, que é o público operário opressor, que sofre a opressão, certo? Bom, vamos lá então. Então esse é o comunismo neste momento histórico, certo? É assim que ele dialoga com esses operários, certo? Bom, o que acontece é que essa ligação que ele vai ter com os operários, essa aceitação do socialismo e do comunismo, é devido também às condições históricas, né? Mas, como o próprio Marx, né, coloca, o comunismo e o socialismo, que estão descritos na sua obra, eles são um respaldo teórico para fortalecer, programatizar, para estruturar a ideia de luta da classe operária, certo? Agora eles têm uma teoria bem formada, eles têm um longo estudo, eles têm um parâmetro, eles têm um direcionamento que foi dado à classe operária, que foi desenvolvida dentro também da classe operária, foi desenvolvida por Marx, com colaboração de Engels. Então isso agora, nesse momento, não é só um fator daquele momento histórico, que por causa do momento histórico, os operários vão aderir a essa ideia. Essa ideia, ela veio sendo construída a partir de uma visão, estudo histórico do Marx. O Marx olha lá para trás. Então a gente vai ver um momento do livro aqui, são pontuações finais que eu vou fazer, que ele fala que vai surgir, com o movimento fabril vai surgir as duas classes. Não vai surgir as duas classes com o movimento fabril. Essas duas classes, elas aparecem na história desde o começo. Você pega o Egito, tinha os senhores, os que comandavam, né? Você tinha ali os estadistas e você tinha os escravos, né? Então esse negócio de surgiu essas duas classes nesse momento fabril, furada. Mas vamos lá, né? Então o que acontece? Essa situação recorrente na história, principalmente desse embate entre os que dominam e os dominados, né? Entre os dominados surge uma construção organizada, teorizada, que é, então, o material de Marx, certo? Entre eles o Manifesto Comunista, o Capital, e dentro do Capital tem uma série de textos. Então tem vários outros livros do Marx que são os mais conhecidos, tá? Os mais utilizados.
Mas aí, por isso, por essa construção, por essa observação, por entender esse momento histórico, por entender os outros momentos históricos, e entender o que estava acontecendo naquele momento, o porquê que aquela opressão acontecia, qual era todo o desenvolvimento daquilo e qual seria o posicionamento da classe operária naquele momento, como tudo isso foi teorizado, isso então atrai a classe operária se vê refletida naquilo e adota muito daquilo que Marx coloca na sua teoria, tá? Então, esse socialismo, esse comunismo é um momento em que ele vai se aproximar da classe operária, independente das condições históricas, mas também devido às condições históricas específicas, tá certo? Bom, vamos lá. O que acontece é o seguinte, nós estamos falando da Europa Ocidental, tá certo? Europa Ocidental, onde acontece a primeira fase da Revolução Industrial, tá? O que acontece aqui é que a gente vai ver que, nesse primeiro momento, acontece uma grande implantação do sistema fabril, uma grande implantação também de fábricas, do desenvolvimento de fábricas, né? Esse grande desenvolvimento de fábricas, que você vai passar de um sistema político e de produção para um outro sistema político e de produção, certo? O sistema capitalista. Então ele vai trazer uma série de circunstâncias, de características próprias desse novo momento, tá? E, lógico, características de circunstâncias que o Marx vai pontuar muito bem e vai expor pra gente um pouquinho ali para baixo, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, pontos importantes do sistema de vida do operariado. Por quê? Porque nós estamos falando aqui do comunismo no poder, e então nós temos que entender um pouquinho sobre o que é esse comunismo, o que é essa ideia, essa teoria, certo? Bom, os trabalhadores, os operários, eles, quando começa a industrialização, o sistema fabril a se desenvolver, os operários se veem numa situação de exploração, de alta exploração. Essa exploração, ela está pendida, ela está presa num processo de acúmulo da mais-valia. O que é o acúmulo da mais-valia? A mais-valia é o seguinte, é o lucro em cima da produção, né? Em cima do trabalho da produção. O lucro extra. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você é um trabalhador e você produz 3 mil reais por mês, sua produção de trabalho. Só que você ganha só 1.000, 900, 800. E o restante da sua produção? Parte vai para a manutenção, né, desenvolvimento da empresa, só que uma outra grande parte fica flutuando, que é o lucro. Só que esse lucro é retido de uma forma abundante. Isso significa que você poderia ter muito mais daquele lucro. Por que você não tem muito mais daquele lucro, uma parte maior, que seria possível? Eu vou explicar o porquê. Você não tem, porque o capitalista, o foco dele é absorver a mais-valia, é absorver esse lucro. Então ele absorvendo esse lucro faz com que você tenha um salário muito pequeno. E naquele momento, os direitos trabalhistas eram praticamente inexistentes. Então, os trabalhadores trabalhavam em uma situação insalubre, uma situação muito perigosa, muito ruim, uma situação que colocava muitas vezes a vida em perigo. E eles não tinham garantia nenhuma, né, dos seus patrões. Essas garantias vão acontecer conforme a história vai se desenvolvendo, depois a gente vai ver isso, tá certo? Bom, tem um fiozinho aqui perdido. Pera aí. Cadê? Não sei. Tá, nossa. Ah, tá aqui. Bom, então o que acontece? Tinha essa questão da absorção da mais-valia, então gera uma exploração da mão de obra, porque você paga um mínimo e retém um máximo, e você gera essa exploração da mão de obra. Depois vai surgir os direitos trabalhistas, porque você acaba denegrindo a sua mão de obra se você não dá um mínimo de condições de trabalho para ela, né? Não é porque o patrão é bonzinho, eu vou dar condições de trabalho, não. É porque sem o mínimo de condições de trabalho, ele perde produtividade também e qualidade, tá certo? Bom, então, por que se percebe, né, que é possível essa extração da mais-valia? E por que é possível o trabalhador receber mais daquilo que ele produz? Vou dar um exemplo bem simples, né? Sabe quem que percebe isso? A pessoa que está começando a trabalhar para ela mesma. E ela é, por exemplo, MEI, microempreendedor individual, né?
ela percebe que ela começa a ganhar mais do que se ela estivesse trabalhando para alguém. E ela fazendo praticamente a mesma coisa. Lógico, ela também vai ter a questão da administração e tudo mais. Só que ela percebe, mesmo que com esses pontos a mais, ela ganha muito mais, né? E se ela fizer a conta, ela vai perceber que ela poderia se pagar 2 vezes, talvez, e sobrar um dinheiro. Então ela vai perceber que existe uma absorção da mais-valia que agora que como todo o dinheiro vem para ela, ela percebe que existe. Se ela estivesse trabalhando, por exemplo, de atendente de uma lojinha de bijuteria, ela ganharia R$ 900. Se ela fosse dona de uma pequena lojinha, ela ia ganhar muito mais. Ou ela poderia pagar também uma pessoa e reter o lucro dela. E ela percebe então que a quantidade de lucro que entra para pagar uma pessoa dá sim para você dividir o lucro daquele trabalho ou serviço de uma forma mais igualitária. Então a pessoa que participa dessa dinâmica percebe, tá? E isso eu falo por experiência própria, tá bom? Não é também só por uma análise do crescimento do mercado pequeno, indústria individual, né? Pequeno comércio e negócio individual, mas por experiência própria também, tá? O que eu tô querendo exemplificar é o seguinte: essa situação lá na Rússia e antes, né? Antes na Europa, na Alemanha, era uma situação visível, né? As pessoas viam que existia esse tipo de exploração. Porque agora você tem a moeda, você precisa trabalhar, você precisa sustentar, comprar os produtos, você precisa trabalhar. Só que havia essa exploração. Então, quando o projeto, né, a teoria do Marx, quando ele constrói essa ideia, ela aponta essas questões e aponta que esse sistema é um sistema cruel e ele dá errado, sistema de exploração, desumanização e falta de igualdade, nada democrático. Ele faz essa denúncia, ele constrói essa ideia e os trabalhadores começam a perceber que é isso mesmo. Olha que interessante, eles não percebem simplesmente por ideologia, eles percebem por viver naquelas condições e entender que é aquilo. Né? Você vive numa condição, você começa a avaliar e fala, nossa, é isso mesmo. Então eles começaram a aderir a esse tipo de luta, porque eles entenderam aquela construção, certo? Então eles trabalhavam nessas condições insalubres. E quem eram essas pessoas que eram donos das fábricas, donos das empresas? Eram os empresários capitalistas, né? Os donos do capital, os que trabalham com capital, com manejamento de dinheiro, de lucro, exploração exploração da mão de obra, né, de trabalho. Então esses são os empresários capitalistas naquele momento histórico. E eles que faziam todo esse processo de exploração de mão de obra, tá certo? Bom, essas eram as condições aí que o livro vai apresentar pra gente, as condições do operariado alemão ali. Marx, como jornalista, principalmente, né, que é o que dá também, eu acho que uma visão muito interessante de você olhar para fora, entender as situações e os acontecimentos de fora, ele não observou só as condições da Alemanha, mas de como outros países e outros locais. Esse mesmo desenvolvimento, percurso, né, de exploração. Certo? Bom, próximo ponto aí do livro é o seguinte. Um grande problema que a gente vai ver é que essa desigualdade que acontecia é uma desigualdade que sim vai dar motivo ao operariado a adotar o comunismo e o socialismo, é a concentração do capital na mão da burguesia capitalista, na mão de poucos. Como eu disse para você, poucos comandam muitos, extrai aquele excesso de mais-valia e eles dominam, né, e coordenam esse capital e esse dinheiro. Eles não dominam essa sociedade só, não dominavam e não dominam, só de uma forma material, econômica. Eles dominam de uma forma ideológica. E aqui, o livro nos mostra que, ideologicamente, politicamente, o operariado também era, de certa forma, dominado, direcionado por diversas questões da sua situação pessoal de vida. Então, por exemplo, você precisava trabalhar para você comprar suas coisas e manter sua família. Tem um emprego.
Vamos fingir aqui, vamos usar um exemplo, vamos se adaptar ao Brasil. Você precisa trabalhar, tem um emprego, tem aluguel, tem tudo, e o cara te oferece um emprego de R$ 500. Você fala, mano, R$ 500, dá pra nada, né? Lógico que não vou. Só que se você não tivesse opção e não tivesse lei para te proteger ou para garantir um salário um pouquinho melhor, pensou que loucura? Essas eram as condições. Não tinha como você barganhar com o capitalista. Porque politicamente, economicamente, administrativamente, todas as outras as palavras que determinam uma certa burocracia, estava na mão dos capitalistas. Então essas eram as condições de trabalho. E eram condições que vão ser denunciadas, estudadas, analisadas e postas por Marx no seu trabalho. Então é desse tipo de ideia que nós estamos falando quando a gente fala do comunismo no poder na Rússia, certo? Próximo ponto. E aí vai entrar então o socialismo como a solução para essa classe trabalhadora que passa por esse momento, por essa questão de exploração da sua mão de obra. Um dos pontos que Marx vai colocar, dos problemas, é que a má distribuição do bem socialmente produzido. Então você produz um bem, a sociedade produz, só que esse bem é socialmente mal distribuído, né? Ele é retido pelo capitalista, pelo empresário, pelo burguês, certo? E aí, lógico, existe na teoria pontos importantes. Naquele momento é que o livro vai colocar pontos interessantes, que são pontos em que o socialismo, a ideia, rebate e denuncia esses problemas, né, de abusos. Vamos lá. Fim da exploração do homem pelo homem, né? Isso vai entrar outros pontos importantes, é que quando surge o excesso e um homem se apodera do excesso, acontece uma desigualdade. Acontece ali uma divisão abrupta da classe. Agora você tem o que domina, o meio de produção, e aquele que é o dominado, que vai trabalhar para esse outro aqui, que não tem poder e não tem força. Então o fim dessa exploração, né, que é você se utilizar de um serviço sem retornar o que é daquele trabalhador de direito, mínimo de direito, certo? Outros pontos são igualdade entre os homens, né? Essa igualdade tem a ver tudo com o fim da exploração. A gente tem que lembrar que quando você explora o outro, você desumaniza o outro e você se desumaniza também. Você coloca o outro em condições precárias e você se coloca em condições precárias de desumanização, de explorador, certo? Outra pontuação é derrubar a dominação da burguesia, porque a burguesia é a classe que explora por excelência e se utiliza da exploração da mão de obra trabalhadora, da manipulação dessa mão de obra. E mais para frente a gente vai ver isso acontecer aí, tá certo? Outro ponto, uma nação controlada pelos trabalhadores. Marx também pregava, e é em vigor, que para que você tenha essa igualdade, essa liberdade, para que você consiga dividir o bem socialmente produzido, a sociedade tem que estar em um desenvolvimento muito alto. Tem gente que acha assim, se a gente virar um país comunista, a gente vai começar a passar fome igual Cuba. Brother, esquece, velho. Tem que ler, se você quer falar de Marx, tem que ler Marx. O que Marx diz é o seguinte, olha, para você conseguir distribuir bem a renda socialmente produzida, né? Distribuir melhor o bem socialmente produzido, você tem que ter um nível de produção muito alta que supra as necessidades conforme cada um, né? Então, quer dizer, aí está falando de uma alta industrialização. Tem países que não conseguiram estabelecer um socialismo mais viável porque países que estavam começando no sistema industrial, assim como a Rússia. O pessoal fala, a Rússia não deu certo. O Lenin, que era o líder da Revolução Russa, ele sabia que não ia dar certo. Ele escreve falando, olha, isso aqui é um ensaio geral para o socialismo. Ele sabia que as condições dadas ali não iam ajudar muito. Era um ensaio, deu certo até certo ponto. Por quê? Porque a indústria não estava crescida. O desenvolvimento da produção não estava crescido. A Rússia tinha acabado de sair do momento rural da sociedade. Então, se você tem essa opinião, já joga ela no lixo, né? Então é isso que está falando aqui.
uma nação dominada pelos trabalhadores, mas não é só essa frase, existe uma condição para isso. Uma alta produtividade, uma coletividade dos trabalhadores. E isso não é feito de forma moral. Eu vou falar para o patrão que ele é mau, ele vai deixar de explorar, não. Isso é feito com um direcionamento duro da classe operária, de estabelecimento de políticas para que a produção e o desenvolvimento social estejam coordenados pelos trabalhadores de uma forma democrática, onde todos vamos escolher. Um bom exemplo disso, e eu não vou falar que é o melhor, mas é um bom exemplo, é você pegar os parlamentares, se eu não me engano, da Venezuela. Como é que funciona lá? As cadeiras do parlamento são muito bem distribuídas. Tem cadeiras para os indígenas, cadeiras para determinados grupos que são minoritários. Por quê? Todos têm que estar lá para dar as suas vozes. Então é uma coisa um pouco mais democrática, um pouco mais distribuída, certo? Isso não sou eu que estou falando, mas são vários estudos e são observadores que sempre participam lá, profissionais de outros países, observadores que vão ver como é que funcionam as eleições, como é que funciona a política e tudo mais, tá certo? Lógico, se você assiste só a Globo, você não conhece o mundo lá fora, né? Mas é importante se entender essas outras pontuações, tá? Então, dentro disso, um controle dos trabalhadores, da classe operária, um controle do Estado feito pelos trabalhadores. Qual foi o momento mais próximo que nós chegamos disso no Brasil? Foi o governo Lula, né? Um governo de um operário que tinha uma visão ali direcionada de determinada forma para os trabalhadores, para a população mais pobre, tá certo? Eu tenho N divergências com o PT, mas ele teve esse vislumbre desse tipo de ideia, né? Não foi nada muito próximo, foi um vislumbre, só para você usar como referência, certo? É isso aí. Vamos para o próximo ponto. Ó, nós estamos falando de história. A história, ela coloca pontos que a gente não gosta muito, não concorda, mas é a história acontecendo, é as opiniões acontecendo, é o ponto de vista dos autores acontecendo. Então o que a gente tem que fazer é respirar e absorver, e depois comparar com outros pontos e fazer a nossa análise. Isso que é importante, beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Tá. O que acontece é que essa ideia, então, e esses pontos importantes que são colocados pela ideia comunista, elas vão se proliferar, palavra difícil, né? Enrola a língua, no século XIX. Muitos dos sindicatos, se não quase todos, vão abraçar a ideia do socialismo. Muitos movimentos sociais e outros tipos de governo vão abraçar o socialismo, o comunismo marxista, para implantar no seu sistema regime político. Agora, preste atenção que nós estamos falando do momento de começo do sistema industrial. Lembra que o Marx falou que tem que estar no desenvolvimento amplo e potencial? Lá não era esse momento. Então as tentativas falharam, mas foram tentativas, né? Isso foi evoluindo a experiência do movimento operário. Então esse socialismo ele é absorvido pelos sindicatos, tá certo? É abraçado pelos sindicatos, muitos sindicatos, né? E esses sindicatos e muitos partidos adotam esse estudo, essa teoria, essa compreensão marxista como o seu programa de governo. O que nós vamos fazer enquanto partido? Isso que o Marx disse. Esse é o nosso programa de governo, essa é a nossa luta, esse é o nosso direcionamento político. Então muitos deles vão adotar nesse momento aí, né, o comunismo como sistema de governo, devido a todas aquelas questões que eu falei anteriormente, as condições que se davam no momento, e a importância daquele estudo, daquela análise, para uma ação efetiva, para mudar aquelas condições, certo? Bom, vamos lá. Próximo ponto. Então nós temos essa expansão de grupos que vão aderir, certo? O socialismo, e aí antes de 1900, o socialismo ele vai alcançar, o comunismo ele vai alcançar a Ásia, ele vai alcançar as Américas, tá certo? E ele vai então se proliferar. Tem uma coisa muito interessante, é que aqui no Brasil também vai chegar essa ideia, e lá para 1920, 1930 vão ter tentativas
de tornar o governo um governo comunista, que vão ter falhado, tá certo? Bom, uma coisa interessante aqui também, no outro ponto, é que o livro vai colocar o seguinte: no século XIX, Marx e Engels vão cunhar o termo comunismo, né? Bom, na verdade, essa questão do termo comunista, essa disposição política, de ação política, é uma coisa que já existia. Outros partidos usavam esse nome antes deles, né? Então isso daqui, na verdade, não foi cunhado por eles. Isso se fortificou devido ao estabelecimento de uma teoria fixa, forte, estudada e analisada, certo? E utilizada por eles como comunismo. Outro ponto interessante é que o Marx, na sua teoria, vai desenvolver a ideia do comunismo para diferenciar dos outros comunismos e socialismos que existia. Porque existiam várias formas de socialismo e comunismo, né? Então, ele fez uma análise diferenciada, que ele viu que não era a mesma. Então, para diferenciar, ele faz toda uma construção de ideias e ele vai colocar o nome, né, que é o socialismo e o comunismo, e a sua estrutura é diferente daquelas já conhecidas, certo? Então vai acontecer essa ideia para diferenciação. Não cabe aqui eu falar quais são as diferenças, que a ideia desse texto não é essa, tá certo? Então era para separar das outras correntes de tipo de pensamento. Que o Marx observou que elas tinham erros graves para uma ação real política, uma ação real na prática. Então ele corrige esses erros na sua teoria, então nomeia e redireciona, reestrutura aquela ideia, tá? Bom, vamos lá. Um desses pontos interessantes aqui é o seguinte, né? Aqui o livro vai abordar um ponto interessante para a gente diferenciar, que é o seguinte. Primeiro ponto. Marx vai dizer que, isso vai assustar os outros comunistas e socialistas, que eles tinham uma ingenuidade, né? O livro vai colocar desse jeito, que eles tinham uma ingenuidade de achar que se poderia mudar o sistema por dentro do sistema com as ferramentas do sistema. Lê do engano, Marx disse que só com uma revolução do proletariado nós podemos mudar as condições. Porque toda a estrutura posta é dominada pela burguesia. Por exemplo, a política é dominada pela burguesia. As eleições é dominada pela burguesia. Você quer ver como é que é interessante? Uma eleição tem 9 presidentes. Quantos deles você já ouviu falar a proposta? Quantos deles você já viu ter 20 minutos para falar as propostas do seu governo? Quase nenhum. Por quê? Porque a grande mídia só chama os 5 com mais pontuações e só eles ganham destaque. Isso não é uma democracia. É uma ditadura. É direcionada pela burguesia. O certo seria todos terem um grande espaço, né, no canal aberto, numa concessão aberta do Estado, dominada pelo governo, para que pudesse expor os seus projetos. Aí fica aquela ideia, tem muito partido, tem que dissolver o partido e metade deles não tem um projeto. Olha, eu conheço muito partido pequeno que tem muitos projetos bons e bem estruturados. Só que eles não têm espaço para falar dos projetos dele, né? Existe um monopólio na mídia. Então, não adianta você usar as ferramentas do sistema para vencer o sistema. Tem que acontecer uma revolução para derrubar o sistema e restabelecer um novo sistema. Essa é a ideia do Marx. Então, ele vai colocar esse tipo de ideia, que os outros tipos de socialistas e comunistas, né, os outros comunistas não tinham, eles achavam que dava para lutar ali. O Marx vai colocar uma série de pontuações, como sim a construção de um partido para essa luta política dentro do campo político, tá certo? E outras pontuações. E essa é uma das que o livro coloca aqui pra gente enfatizar, certo? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, o que vai acontecer, que vai ser os próximos passos que a gente vai entender como é que isso se deu, foi a tentativa de estabelecer na Revolução Russa de 1917, de se estabelecer um governo socialista. Sim, tá? Como eu disse, é importante lembrar, o livro vai tratar a Revolução Russa como uma revolução comunista, e na verdade foi uma revolução que o Lenin vai falar que foi um processo ao socialismo, né? Era um direcionamento socialista naquela política, mas como eu disse, o próprio Lenin vai falar, isso aqui não dá para ser um socialismo concreto, a gente está numa luta, mas é um ensaio, é um exemplo do que se pode ser feito, né? As condições não são todas dadas nesse momento para a gente conseguir estabelecer de fato esse tipo de governo. Bom, então quer dizer, tivemos um exemplo aí em vários lugares, um deles foi na Rússia,
tá certo? E ela veio a dissolver esse tipo de regime, né, esse tipo de política em determinado momento. E foi uma tentativa que, então, até determinada forma, até determinado ponto, deu certo. E é o seguinte, ela deu certo como exemplo de ação, como fazer e o que fazer, né? Todo o restante da burocracia e o porquê se dissolveu é uma questão que o Lenin já tinha praticamente previsto, tá certo? Bom, então nós tivemos aí 1917. Por que é tão importante 1917? Porque é um momento onde parte dessa ideia socialista, ela não fica só na teoria, né? Ela não fica só nos movimentos operariados, ela se torna de fato a ideia principal de um governo que administra um país. Ela começa a se tornar realidade. Por isso que ela é tão importante. A Revolução Russa é muito importante para você ver o primeiro passo desse processo, desse tipo de ideia na realidade, numa realidade muito, numa realidade de determinada forma próxima ao que ela talvez poderia ser, certo? Bom, é isso aí. Essa é a questão da importância da Revolução Russa. E aí, lógico, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a divisão das ideias políticas praticamente em 2 blocos. E esses 2 blocos, como vocês conhecem nesse momento de 2018, com muita conturbação, que vai ser apresentado de uma forma muito grande os grupos que são os comunistas e os capitalistas. Nós podemos dizer de uma forma bem grosso modo a esquerda e a direita. Tá certo? Bom, então vai surgir esses 2 grupos, vai se polarizar de uma forma muito ampla esses 2 grupos, e a gente vai falar então no próximo capítulo um pouco mais da questão da Rússia, né? Falamos um pouquinho da Alemanha, qual é essa ideia, chegamos na Rússia, ela adotou, como é que se desenvolveu então esse comunismo na Rússia, esse socialismo, beleza? Qual é o próximo ponto que nós vamos expor aqui, o conteúdo? O título vai ser Rússia, a nação contra a opressão, tá certo? Bom, acabamos por aqui, acabei o meu rascunho, espero que vocês tenham gostado. São temas ardilosos, mas são temas que valem a pena. História é sempre bom, pontos de vista são sempre bons, certo? Espero que vocês curtam, comentem aí se acharem necessário. Peço que vocês compartilhem com as pessoas para conhecer o canal. Lembre que o canal não tem só esse vídeo, se você não gostou. Tem um monte de outras coisas. Tem psicologia, tem pedagogia, tem um monte de coisa. Biologia, fique à vontade. Vá lá e conheça os outros conteúdos, certo? Bom, é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like, certo? Valeu, até mais.